Este hino que nós cantamos por último tem muito a ver com aquilo que nós iremos falar nessa noite, segundo a palavra de Deus. Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias lá no livro de Atos, no capítulo 8. Atos. Desculpa o meu RAM aqui, irmão, é que tem alguma coisa errada no meu peito. Versículo 35. Diz assim: então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero pedir que o Senhor use-me, Pai, nessa noite, tão somente como um vaso nas Tuas mãos para transmitir a Tua palavra. Que o Senhor perdoe-me, Pai, nas minhas falhas, nos meus pecados. E eu tão somente te peço, Pai, que o Senhor me use. A palavra é sua, a igreja é do Senhor. Este povo está aqui pela Tua vontade, Pai, e está aqui por conta da Tua palavra em especial. E eu quero tão somente ser um instrumento usado por Ti para a edificação de cada um dos presentes. Eu peço ao Senhor isto em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nesse versículo, temos retratado a maior missão, maior missão da igreja. E para nós que temos o entendimento da palavra de Deus, nós sabemos que isso constitui a maior missão de todas: anunciar Jesus Cristo. Anunciar Jesus Cristo, irmãos, é supremo. E por que é supremo? Porque significa anunciar aquele que é o único que pode verdadeiramente mudar a nossa condição jurídica perante Deus. Oh, nada como ter irmãos em Cristo, hein? A família de Deus. Obrigado, irmão. Aquele que pode nos livrar da ira vindoura. Aquele que pode verdadeiramente nos perdoar todos os nossos pecados. Anunciar Jesus é anunciar aquele que nos perdoa, aquele que tem o poder de perdoar pecados. E também aquele que tem o poder de nos imputar uma justiça a qual nós não temos por nós mesmos. Somos transgressores de Deus. Isso desde já nascemos sob o pecado. Lá no Salmo 51, Davi confessando, seus pecados a Deus, ele disse: eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concedeu minha mãe. Uma realidade imutável, irmãos, que se aplica a todos os homens, a todas as pessoas. Nesse campo, não há ninguém melhor do que outro, porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus por natureza. Para nós sermos condenados, basta que a gente nasça, cresça, viva e morra sem Cristo. Sem a reconciliação com Deus. Nós já nascemos sob o pecado. Passamos a ser parte daquele grupo que passa a ter o entendimento. E a partir desse entendimento, onde a gente tem a condição de distinguir o que é certo do errado, do bem e do mal, tomamos consciência
dos nossos próprios pecados. E a partir desse momento, nós já nos tornamos culpados deles, porque é consciente. Nós tomamos essa consciência lá no Éden, quando Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E esse conhecimento nos coloca numa condição de condenados perante Deus, porque nós somos reconhecedores dos nossos pecados, do nosso mal. E anunciar Jesus Cristo é anunciar aquele que pode nos livrar dessa condenação, que pode livrar o homem. E digo, o único que pode livrar. Tem denominações que pregam a Jesus, mas ao mesmo tempo não crê nele como suficiente para nos livrar da ira vindoura. Mas de fato, Jesus Cristo é o único que perante Deus tem essa autoridade. Filipe, diz o versículo, começando nessa escritura, a qual aquele homem estava lendo, anunciou a Jesus. Irmãos, nós temos que atentar, essa é uma mensagem hoje muito voltada para nós, para essa graça que Deus nos deu. Essa é uma graça que Filipe teve. Filipe não só teve a graça de Deus de ser tirado das trevas e levado para a luz, tirado da condenação e levado à salvação, como Deus o fez ter essa glória de ser um anunciante daquele que o salvou, Jesus Cristo. É uma glória que só os cristãos têm. Nós devemos atentar para isso. Não existe, irmãos, absolutamente, eu falo com convicção, nada mais importante do que anunciar Jesus. Porque não existe nada mais importante do que ser salvo da condenação eterna. Jesus Cristo fez em palavras sábias, as palavras de Deus, ele disse, o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, se possível for, né? E é até possível. E perder a sua alma. Ele levou-nos à reflexão. Ele nos leva à reflexão. O que adianta uma pessoa ter uma vida boêmia, uma vida de luxo, uma vida de muito entretenimento, de muito dinheiro, de muitas ocupações, e perder a sua alma? Qual é a vantagem? Pode tudo isso que ele teve nessa vida compensar uma perdição eterna, da qual não há esperança de sair, da qual jamais será anulada? De maneira nenhuma, não tem nada que possa compensar isso. Seria um viver absurdamente tolo. Porque não estamos falando, irmãos, quando se trata da palavra de Deus e das verdades espirituais, nós temos que entender que estamos falando de coisas eternas. Não é algo que acontece aqui, mas que vai ser resolvido ali. Que começa aqui, mas termina ali. Que vai se dar um jeito. Absolutamente não. Tudo que... Nós estamos falando de coisas que vai perdurar. A glória, a salvação é para todo sempre. Amém? É para todo sempre a glória. Mas a perdição também é. Então, anunciar a Jesus Cristo é a maior missão de todos nós. E Filipe, juntamente com muitos, tem essa graça, e nós temos essa graça de Deus. E essa responsabilidade, mas é uma responsabilidade gloriosa. O capítulo 8 de Atos aqui, irmãos,
e mais precisamente do versículo 4, esse capítulo nada mais é do que pessoas anunciando a Jesus Cristo para pessoas recebendo o Jesus Cristo anunciado. É o capítulo de anunciadores e receptores, de pessoas anunciando de que há salvação para o pecador perdido, e de pessoas reconhecendo-se pecador perdido e recebendo essa salvação, esse Senhor da salvação, Jesus Cristo. E eles não deixavam de anunciar. Veja o versículo 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Esse povo, irmãos, eles foram dispersos, dado uma grande perseguição que se deu em Jerusalém. Começou com Saulo até então, né? Que culminou no apedrejamento e morte de Estevão. E a perseguição continuou. E a igreja, o povo, foi disperso. Eles tiveram que abandonar suas casas. Esse povo não saiu. Deixa eu fazer minha mudança. Não teve mudança. Eles foram dispersos. Havia uma perseguição ferrenha. Perseguição que levava eles até a cadeia e até a morte. Eles tiveram que fugir. Mas perceba, e é percebido nas entrelinhas da Escritura Sagrada, que isso não era a maior preocupação deles. Vamos colocar assim nessas palavras. Como, meu Deus, e agora eu longe de Jerusalém, aqui para esse lado, o que eu vou fazer da vida? Como eu vou comer e beber? Eles tinham uma preocupação. Eles tinham um anseio que era supremo. Mesmo diante de uma adversidade grande, mesmo estando dispersos, mesmo estando afugentados, eles anunciavam o evangelho. Por onde quer que eles iam, anunciando a palavra. Filipe desceu para Samaria, a cidade de Samaria, e pregava a Cristo. Razão pela qual eles foram dispersados. Eles teve que sair de Jerusalém porque eles pregavam a Cristo. Mas aonde quer que eles fossem, eles continuavam pregando a Cristo. Porque isso era o maior prazer daquele povo. E deve ser o nosso, irmãos. Pregar o evangelho às almas perdidas. Nós temos colegas, amigos, não é verdade? Pessoas que nos consideram. E essas pessoas, muitas delas que nos consideram, que são pessoas que nos falam bem da gente, que nos ajudam, são pessoas que estão perdidas nos seus pecados. Mas parece que a nossa boca não está dilatada para falar, e o nosso coração, principalmente, não está dilatado pelo amor de Deus para chegar para esses queridos nossos, que não são nossos parentes, mas são pessoas que nos querem bem, para falar desse evangelho salvador a eles. Considerai, meu irmão, o que é o mais importante para ele? O que é o mais importante para ele? Não pense em termos de você, pense em termos dele. O que é mais importante para o seu amigo? Você ficar calado ou você falar do evangelho para ele? Mesmo que ele não queira ouvir. Os apóstolos, por anunciar Jesus Cristo, eles foram levados perante o Sinédrio. Sinédrio era uma corte, vamos dizer assim, judaica, né?
onde as questões das leis judaicas eram tratadas. E quando alguém não estava de acordo com esses preceitos, né, segundo essa corte, constituída de fariseus e saduceus, as pessoas eram levadas lá para julgamento. E os apóstolos foram levados lá porque essa corte não queria que Jesus Cristo fosse anunciado. Mas é gloriosa a resposta, irmão, dos apóstolos para eles. Simplesmente eles disseram: olha, nós não podemos deixar de falar. E por que eles não podiam deixar de falar? Porque essa é a maior responsabilidade da nossa vida, irmãos. Nós temos muitas responsabilidades nessa vida. Responsabilidades no lar, responsabilidade no trabalho, responsabilidades em vários aspectos dessa vida. Mas nenhuma é mais importante do que a responsabilidade que nós temos de pregar o evangelho. Nós não seremos cobrados por Deus quanto a muitas dessas responsabilidades na terra, mas nós seremos cobrados por Deus porque não cumprimos com aquilo que Jesus Cristo comissionou a sua igreja, a grande comissão: ide e fazei discípulos. No versículo 25 desse mesmo capítulo, sobre Pedro e João, diz assim: e tendo eles, pois, testificado, assegurado, de que a palavra pregada, que estava sendo pregada lá em Samaria, era verdadeira, e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. Evangelho que é para todos. Esse entendimento veio até eles de que o evangelho não era para um povo específico. O evangelho é para todas as pessoas. Nós não temos o direito, irmão, de selecionar a quem nós vamos dirigir a palavra de Deus. Aquela pessoa culta, a qual nós consideramos, a qual fala bem, se veste bem, comporta-se bem, ela precisa do evangelho, realmente, ela precisa. Se ela não tem a Cristo, ela precisa de salvação. Mas aquele mendigo que mora debaixo da ponte, onde a sua roupa é os farrapos, que não tem o que comer, que não sabe falar direito, que cheira mal, ele também precisa do evangelho. Ele é uma alma tanto quanto o homem que teve o privilégio de ter uma vida melhor, de condições sociais melhores. Perante Deus, está totalmente tirado essa questão social. Classe A, B, C, D. Ele olha e vê pessoas carentes do seu evangelho. E a igreja está ordenado levar o evangelho a todos. Nós não temos o direito de selecionar a quem falamos. Nós fazemos isso, mesmo que seja inconscientemente. Mas nós olhamos para algumas pessoas e desprezamos e a outra fala: nossa, e querendo uma oportunidade para falar, porque aquela pessoa está dentro de um padrão a qual nós consideramos. É estranho isso, sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala que Deus escolheu as coisas vis desse mundo para ganhar as glórias eternas. Deus escolheu as coisas que não são e não as que são, segundo os homens.
A Bíblia diz que não são muitos os ricos e abastados que vão entrar na glória eterna, ou seja, que serão salvos. A maioria é pobre. Não porque eles são pobres, mas por uma simples questão de escolha divina. Já que a salvação é dom de Deus. E Ele dá a quem quer. Já que ninguém é merecedor dela. Mas todos são merecedores da perdição. E nós temos que lembrar disso. Quando estamos pregando o Evangelho, quando estamos com a intenção de pregar o Evangelho. Filipe desceu a Samaria e pregou, e muitos creram. Muitos creram. A dispersação, né? A perseguição. É interessante, o diabo achou que estava fazendo uma grande coisa, né? Promovendo uma perseguição implacável contra a igreja de Jesus Cristo. Mas sabe o que ele estava promovendo? Exatamente aquilo que Deus sempre quis, que o evangelho dele se espalhasse para todos os homens e que não ficasse restrito a Jerusalém. E a igreja saiu, só que a igreja não saiu uma igreja amedrontada, com medo da morte, com medo da prisão. Eles saíram uma igreja intrépida, como sempre foi, e continuaram pregando. Na verdade, muito contrário do que acontece nos dias de hoje, aquela igreja se sentia gloriosa por conta das perseguições. Eles se gloriavam no Senhor por conta das perseguições que eles estavam sofrendo, porque eram fiéis a Jesus Cristo. Eles não estavam preocupados com isso. A preocupação deles era a fidelidade ao seu Senhor e Salvador. Mais importa agradar a Deus do que a homens, disseram eles. Não podemos nos calar. Quem é você para que eu dê-lhe ouvidos? É razoável, irmãos, que nós deixemos de obedecer ao nosso Senhor e Salvador para obedecer a homens? Eles tinham uma consciência muito boa, perfeita, de quão gloriosa foi essa missão que Deus deu à sua igreja. Eles foram salvos e Deus deu a eles essa missão de levar essa mensagem de salvação. Nós vamos ver, irmão, que isso é uma glória que pertence à nossa igreja. Deus deu à igreja a missão de pregar a salvação em Cristo Jesus, levando a mensagem, as boas novas. É a nós que está essa incumbência e esta glória e essa honra dada a nós. E de todos os meios, nós temos que tentar levar a mensagem e orar para que Deus faça com que as pessoas creiam na mensagem, porque é a palavra de Deus. No versículo 8, no capítulo 8, no versículo 26, uma vez que Filipe já tinha pregado lá em Samaria, Deus resolveu, então, fazer uso desse seu servo evangelista em outro lugar. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Irmãos, eu quero pegar 2 pontos nesse versículo. Primeiro, aquilo que eu já tenho falado. Veja que o anjo chegou para Filipe apenas para orientá-lo conforme o mandado de Deus. Os anjos são ministros de Deus. Deus chegou para o seu anjo e falou: vai e fala com meu servo Filipe. E fala para ele ir para este lugar, da qual o anjo falou aqui, para o lado do sul, o caminho que desce para Gaza. Porque Deus sabia que lá
tinha alguém para que Felipe lhe comunicasse o evangelho. Os anjos são ministros de Deus. Mas o anjo não podia ir diretamente lá no caminho do sul pregar o evangelho. Não que ele não saiba. É porque não foi dado aos anjos esta glória que foi dada a nós, Igreja de Jesus Cristo. A glória de falar dele. Irmãos, nós temos que entender, desde agora para sempre, que é uma glória falar de nosso Salvador. Que isso deve ser um anseio. Nós não podemos, irmãos, a cada manhã que a gente sai de casa, dentro daquelas expectativas que nós traçamos para aquele dia, não pode acontecer de dentro desse composto de expectativa não estar a expectativa da evangelização. Eu tenho expectativa de cumprir meu trabalho, de fazer isso, aquilo, passar no mercado, fazer aquilo, aquilo outro, ir na academia, fazer isso, fazer aquilo outro, e passar, enfim, conversar e fazer uma série de coisas, já está tudo. Mas dentro desse campo de expectativa não está a evangelização. Você não tem a esperança de que Deus o coloque no caminho de alguém. Deveria ser a primeira expectativa do cristão. O caminho da evangelização. Senhor, que dentro desse dia eu possa ter uma boa oportunidade de anunciar Jesus Cristo. Como fez teu servo Felipe. Os anjos não vão fazer isso. Ninguém mais vai fazer isso. As pedras não vão clamar, não. Quem vai clamar são as pedras vivas. Nós, vivificadas em Cristo. Vivificadas para anunciar a Cristo. Irmãos, não é Cristo me salvou, amém, graças a Deus, e agora está tudo certo e eu vou continuar minha vidinha. Isso não deve ser um pensamento cristão, não. Cristo me salvou, graças a Deus por sua graça e misericórdia, agora eu vou viver Cristo. E dentro desse viver Cristo, envolve santificação primariamente, abster de todo pecado, tira da minha vida todo pecado. Abster, saia, não quero mais. Aquilo que antes eu praticava que não era conforme a vontade de Deus, do agrado do Senhor, agora acabou, ficou para trás. Seja o que for. Santificação é o primeiro. Santificação. E depois, uma consagração plenária, que envolve esse desejo ardente de glorificar a Cristo em tudo, e inclusive e especialmente anunciando a Ele como Senhor e Salvador. Jesus Cristo chegou para aquele doente, né, se não me engano, um leproso, né, que foi curado. Ele queria seguir Jesus, juntamente com todos os outros, mas já tinha muita gente seguindo Jesus. E Jesus falou, você não me siga. Quer dizer, não me siga fisicamente. Volta para a sua casa e fala para os seus quão grandes coisas Deus fez por você. E ele fez isso. Eu vou dizer uma coisa, irmãos. É importantíssimo que nós conheçamos a palavra de Deus. Temos que ler, estudar. Uma das razões pela qual nós nos ajuntamos aqui é para que, o nosso conhecimento seja amplificado. Mas não para um mero inchaço de mente, para uma aplicação primariamente em nossa própria vida, mas também para aplicar na vida dos outros, na vida daqueles que necessitam, seja de vivificação, seja de edificação, exortação. Muita gente precisa, a palavra de Deus, ela serve para tudo isso.
Seja qual for a minha e a sua necessidade, a palavra de Deus, ela tem a solução. Basta nós atentarmos para ela e aplicar. Não há um só campo na nossa vida, uma só questão que envolva toda a nossa vida, irmãos, que a palavra de Deus não trata. Ela trata. Ela diz o que deve ser feito e o que não deve. Basta nós atentarmos para ela. Ela tem, essa é uma glória, irmãos, essa é uma verdade da qual Jesus nos salvou. E dentro da missão que Jesus deu à sua igreja, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus chegou para a sua igreja. Era composta dos discípulos, mas já era a sua igreja organizada. Nós cremos que Jesus é o organizador da sua igreja, conforme a palavra de Deus ensina. A igreja não nasceu no dia de Pentecostes. Ela foi revestida de poder no dia de Pentecostes, com a vinda do Espírito Santo sobre ela. Mas ela não nasceu lá no dia de Pentecostes, ela foi nascida com Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo chamou os 12, a qual ele deu o título de apóstolos, ali ele organizou a sua igreja, da qual ele é o cabeça. E no final, quando ele já havia sido crucificado e ressuscitado, ele chegou para a sua igreja e disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra, toda a autoridade, portanto, ide. Isso é imperativo. Quando alguém tem um superior, ele fala, ide. Você é um subordinado? Você vai. Porque é uma ordem. Jesus disse à sua igreja, ide e fazei discípulos. É uma ordem. Não cumprir é um desrespeito a uma autoridade, a nossa maior autoridade. Nosso Senhor. Havia um homem chamado Cornélio. Essa passagem também está lá no livro de Atos. Ele era um centurião e ele era um homem temente a Deus, mas ele não tinha o entendimento. Ele cria na existência de Deus, ele temia a Deus, mas ele precisava do conhecimento necessário para a salvação. Irmãos, isso é muito importante. Aí fora está cheio de pessoas tementes a Deus, pessoas que creem na existência de Deus, creem que Deus é o Criador, creem que Ele existe, que Ele é o Criador. Eles temem a Deus, mas eles não têm um entendimento necessário para a salvação. Era o caso de Cornélio. Ele fazia obras conforme o entendimento dele, querendo agradar a Deus, mas ele não tinha o entendimento da palavra de Deus. Mas Deus viu. Deus viu o Cornélio. E Deus sabia que ele precisava do que ele precisava. Ele precisava da sua palavra. E Deus enviou novamente o seu anjo para falar com Cornélio. Mas o anjo não foi enviado lá para pregar para o Cornélio. Ele chegou para o Cornélio, ele falou que Cornélio, que as esmolas dele, o que ele fazia, tinha chegado à presença de Deus. Mas ele tinha uma coisa que ele tinha que fazer, ele tinha que mandar alguém até um lugar chamado Jope, que lá tinha um homem chamado Pedro, e aquele homem iria dizer para ele o que ele deveria fazer. O anjo não poderia dizer? Ele não sabia o que dizer? Claro que sabia. Mas ele não tinha autoridade para isso. Essa autoridade, irmãos, foi dada à igreja. Entenda, a nós está
essa autoridade, nós seremos cobrados. Os anjos não serão cobrados por isso, mas nós seremos. Porque sobre nós está a incumbência de pregar, anunciar a Jesus Cristo. Pedro foi lá. O Cornélio mandou chamar Pedro. Pedro foi e pregou para Cornélio. E a salvação veio até aquela casa. Mas não sem a mensagem, não sem a pregação feita por um servo de Jesus Cristo, feito por Pedro, o apóstolo. Não porque ele era apóstolo. É assim que Deus salva, é assim que Deus tem salvado e é assim que Ele vai salvar. Irmãos, nós temos que abrir a nossa boca. Anunciar a Cristo é uma responsabilidade que paira sobre a igreja. Mas por outro lado, irmãos, e é isso que eu quero deixar, é que é uma glória só nossa. Não tem rival. É uma glória. Nós temos que entender que é uma glória. Toda vez que nós tivermos a oportunidade de falar do Evangelho, quando terminarmos de falar, que nós possamos agradecer a Deus, falar, Senhor, obrigado por essa glória que o Senhor me deu, de poder falar da sua salvação, do seu Evangelho. De graça o Senhor me trouxe. De graça eu quero passar para frente. Por graça o Senhor me salvou. Por graça o Senhor pode salvar essa pessoa a quem eu ministrei a sua palavra. O poder de Deus para a salvação está na sua palavra. Sem a palavra de Deus não tem salvação. Veja o caso de Cornélio. Veja o caso do eunuco, a qual nós estamos considerando, a qual foi anunciado Jesus Cristo por Felipe. Sem a pregação não há salvação. Nós já falamos aqui, irmãos, é muito importante orar. A oração é mandamento de Deus, deve ser feita todos os dias pelo cristão. Nós devemos orar por tudo. Nós devemos lançar sobre Deus todas as nossas ansiedades. Mas, irmãos, que a salvação das almas perdidas seja a nossa maior ansiedade. Amém? Talvez por isso que não tenha acontecido mais conversões na nossa igreja, porque talvez está faltando perante Deus essa ansiedade de ver as almas realmente convertidas, chegando aos pés de Cristo, confessando seus pecados e crendo nele para a salvação. Mas nós devemos orar por tudo e por todos. Porém, eu não posso orar para a salvação do meu querido e não falar do evangelho a ele. Há uns ditados bem deturpados, né? Alguém fala assim, já viu aquele ditado? Se alguém não vem pelo amor, vem pela dor. Já viu esse ditado? Faz tempo que eu não ouço ele, mas ele existe por aí, né? Algumas pessoas pensam dessa forma, que de fato todo mundo vai ser salvo. Se ele não vem pelo amor, a salvação, ele vai vir por um problema de saúde, por uma dor, por uma perca. Ora, não é assim. Obviamente que todas as pessoas vai chegar a uma contrição de coração, a um arrependimento. Por conta do poder da palavra operando na sua vida, ele vai saber que ele é um pecador e ele vai se contrir, né? Vai ficar contrito de coração, entristecido mesmo. Mas o que verdadeiramente leva à contrição e à salvação é a palavra de Deus que Deus usa. Você lembra da sua salvação, irmãos? Eu lembro da minha. Quando a palavra era pregada, eu sentia os meus pecados. Eu me sentia um miserável na presença de Deus. Falei, meu Deus, eu estou condenado. Ai de mim!
Aquela pregação confrontava a minha vida de pecado. Eu via que eu precisava de Jesus Cristo desesperadamente. A morte de Jesus Cristo era fundamental, era vital para mim. Eu tinha uma consciência de que se eu partisse sem a fé em Jesus Cristo, eu estava perdido, porque eu olhava para a minha vida e eu via pecado. O pastor hoje me até entregou um dos meus pecados aí, meio que sem querer de manhã, né? Ninguém ouviu, ninguém estava prestando atenção, então passou batido, né? Isso que é ruim quando tem alguém que te conhece de longa data, né, irmãos? Ele sabe da sua vida, né? Eu estou falando porque eu e o pastor, nós nos conhecemos desde a época de Noé, né? Mas graças a Deus, irmãos, que Deus pegou homens e colocou no meu caminho homens que pregaram a verdade, que falou aquilo que eu precisava ouvir, conforme o ensino da palavra de Deus. E Deus pegou aquela mensagem e usou ela para me salvar. Hoje de manhã nós cantamos aquele hino, né? Ditoso o dia em que aceitei do meu Senhor a salvação. E aí eu até mencionei de manhã, né? Que quando a gente está cantando esse hino, não tem como você não lembrar daquele ditoso dia. Eu até mencionei, né? Que no meu caso, aquela época a gente fazia culto nos lares, né? E era lá no interior, uma casinha de tábua azul, do seu Sebastião, da irmã Geracina, pastor Estives pregando na porta da casa. Que glória, que dia glorioso aquele. Depois da casa deles até a minha casa, tinha um caminhozinho, que é um trilho que a gente chama, né? Que é onde passa as vacas, vai fazendo aquele... E aí a gente fez aquele caminho, eu parecia que eu estava, né, olhando para o céu, estrelado, dia de glória. A palavra de Deus, irmãos, ela tem que ser pregada. Ela tem que ser anunciada. Felipe, pegando naquela escritura, anunciou Jesus para o eunuco. Os anjos desejam atentar para isso, mas não podem. Pedro falou isso. É uma glória da igreja, é uma glória nossa. Anunciar a salvação ao pecador perdido. Anunciar que ele está perdido sem Cristo, mas que ele pode ser salvo por Cristo. Isso deve nos mover, irmãos. O amor de Deus, o amor com que Deus nos amou, deve mover-nos a amar o pecador perdido, porque Deus nos amou. E é por isso que ele nos salvou, porque ele nos amou. E se nós amarmos as almas perdidas, eles também serão salvos. Deus os salvará usando-nos, porque nós amamos e Deus nos usa para a salvação deles pelo amor de Deus, pelo seu próprio amor. O amor é que deve mover-nos. Foi o amor que levou Felipe a falar do evangelho àquele homem, àquele eunuco. Ver a pessoa no caminho da perdição, nós não devemos rir deles, ou ficar com ódio, com raiva. Aquela pessoa com aquele som alto, estridente, importunador, aquela pessoa falando palavrão, né, falando besteiras, coisas que realmente doem nos nossos ouvidos.
aquela pessoa bêbada, aquela pessoa que não respeita as leis. Nós temos que olhar para eles, irmãos, e saber que aquelas atitudes deles é evidência de que eles não têm a Cristo. Porque se eles fossem um cristão, regenerados por Deus, santificados por Deus, eles não estariam fazendo aquilo. Eles precisam das nossas misericórdias e não do nosso juízo. Vamos trocar juízos por misericórdia. Vamos trocar ofensas por oração intercessora. Vamos trocar o falar mal por falar do evangelho. Porque é disso que eles precisam. Paulo, quando estava em Atenas, ele foi para lá, né? Ele estava no seu trajeto, na sua viagem missionária, e ele estava esperando lá Silas e Timóteo, que tinha ido a Éfeso. Mas Paulo não foi, ele foi para Atenas e tinham combinado, vocês vão lá, eu vou para Atenas e a gente se encontra lá. Mas quando ele estava lá em Atenas, a palavra de Deus diz que o espírito dele se comovia, porque os atenienses eram idólatras. E ele olhava aqueles povo servindo a diversos deuses que nunca foram deuses. Ele sabia que aquele povo era um povo perdido. Um povo perdido no paganismo. E de sorte que ele não podia se conter. E ele ia nas sinagogas. E ele disputava, e ele pregava, e ele tentava convencer aqueles atenienses de que o verdadeiro Deus a quem eles deveriam adorar era Jesus Cristo. Ele não perdeu a oportunidade de poder pregar ali em Atenas, enquanto eles estavam esperando Timóteo e Silas. Irmãos, pensa nisso, atrela ao nosso dia a dia, nossas ocasiões. Se nós estivéssemos lá em Atenas, no lugar de Paulo, será que nós teríamos tido a mesma reação do apóstolo? Ou nós estaremos olhando as belas construções gregas, contemplando, né, aquelas construções maravilhosas que eles tinham, tudo aquilo, as pessoas, as comidas, né, típica grega. Enquanto Paulo e Silas não vêm, aliás, enquanto Silas e Timóteo não vêm, eu vou aqui degustando tudo que os atenienses têm a oferecer. Mas o que você tem a oferecer aos atenienses é muito mais importante. Irmãos, o que nós temos a oferecer aos perdidos é muito mais importante do que o que eles têm a oferecer a nós. Em termos de comida, de lazer, de tudo mais, porque nós temos a oferecer a ele o evangelho da salvação. Pedro chegou para aquele paralítico do templo e falou: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. É muito mais importante. O que Pedro deu para ele era muito mais importante do que prata e ouro. Ele esperava receber prata e ouro, mas ele recebeu algo muito mais importante e valioso. Nós temos que saber disso. Outra coisa, irmãos, é que um evangelista, nós como evangelistas de Deus, igreja evangelista, nós temos que saber que é Deus quem dirige-nos conforme o seu querer. E não nós nos dirigirmos a nós mesmos. O anjo chegou para Felipe e falou: vai para o sul.
Nem sempre vai ser para o lugar. Tem até aquele hino, né? Nem sempre será para o lugar que eu quiser, né? Que o mestre me tem de mandar. Um belo hino. Nem sempre vai ser as pessoas a quem nós queremos, com quem nós queremos estar e a quem nós queremos falar. Mas isso não cabe a nós decidir. Quem decide é nosso Senhor. É Ele quem nos dirige os passos. O querer é dele, assim como o efetuar. É Ele quem sabe a quem Ele quer que nós dirijamos a palavra. Havia muitas pessoas ainda lá em Samaria, no caminho até o sul, mas Felipe tinha que ir lá no sul, porque é lá que Deus queria ele, para falar com a pessoa a quem Deus escolheu. Não temos, irmãos, que atrelar nosso gozo, nossa alegria, à realização dos nossos propósitos pessoais. Mas nós temos que atrelar nosso gozo e nossa alegria aos propósitos eternos de Deus, ao desejo do Senhor para nós. Nossa vida pertence a Cristo, irmãos. Vamos lembrar sempre de que nós não pertencemos a nós mesmos. Isso não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus quem diz. Nós somos de Cristo. Cristo, quando morreu na cruz, ele verteu seu sangue, ele nos comprou. E ele não comprou só nossa alma. Ele não comprou só nosso espírito. Ele comprou nosso corpo, nosso espírito e nossa alma. Nós pertencemos a Cristo inteiramente. De fato que nós não somos mais de nós mesmos. Nós somos de Cristo agora. Desde o dia da nossa salvação. Cristo pagou o resgate. Se eu sou de Cristo, então eu devo obediência irrestrita a Ele. O meu prazer, irmãos, o nosso prazer deve ser o prazer de Cristo e não o nosso. Paulo disse assim, mas de nada faço questão, nem tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus, Atos 20, 24. Isso aqui é o discurso que Paulo fez aos anciões da igreja de Éfeso. Ele sabia que ele estava indo para Jerusalém e o Espírito Santo já tinha revelado que esperava lá ele, prisões. Mas isso não causou tristeza ao apóstolo, porque a alegria desse homem de Deus não estava em ter uma vida sossegada, mas em cumprir com alegria a carreira que Deus deu a ele. Deus deu uma carreira a nós, irmãos. Deus deu um propósito a nós. E compete a nós cumprir com muita alegria essa carreira. E é isso que importa. Ora, nós temos um gozo, uma alegria quando as coisas vão bem nessa vida. Não tem como não ficar alegre quando a gente tem boa saúde, quando as coisas financeiramente estão indo bem, casamento está indo bem, tudo, nossa família tem saúde, está tudo bem em casa. Até, né, quando as pessoas perguntam para nós, ô Bertano, como é que está lá? Tudo, graças a Deus, tudo bem. É se referindo a essas coisas, não é? Tudo bem, quer dizer, eu estou com saúde, está tudo bem lá em casa, está tudo certo. Mas se nós não estamos cumprindo com nossa carreira espiritual, irmão, não está tudo bem. Se nós não estamos servindo ao Senhor, não estamos glorificando a nosso Senhor e Salvador como é devido, não está tudo bem. Está faltando o principal. O principal ingrediente dessa vida está faltando.
Eu não posso dizer que está tudo bem se eu olho para meu viver diário e Cristo não está nele. Que a glorificação do meu Senhor não acontece. Em todos os seus mandamentos, em tudo aquilo que ele espera que eu faça e que eu seja, a coisa não acontece. E como eu posso dizer, está tudo bem, graças a Deus. Nós temos que nos sentir, irmãos, se é que somos devedores à cruz de Cristo, devedores a Deus. Quando o anjo chegou para Felipe e falou para ele ir para o sul, o versículo 27 diz que levantou-se e foi. E lá ele encontrou esse homem etíope, que regressava de Jerusalém, ele tinha ido lá para adorar, ele era um prosélito, esse etíope. Mas ele não tinha a salvação. Ele era um homem como Cornélio, ele era um homem temente a Deus, mas ainda sem o entendimento. Veja, irmão, a importância do entendimento. Sem ele não há salvação. É essa a conclusão que eu chego. Esse homem tinha muito bom desejo, mas ele não tinha salvação, porque ele não tinha o entendimento da salvação. Que ela acontecia por meio de Jesus Cristo, tal qual Deus planejou. Só boa intenção não salva ninguém. Boa intenção para com Deus, que eu quero dizer. Tem muita gente aí temente a Deus. Quando vai falar de Deus, tira o chapéu, né? Quando usava chapéu, né? Agora ninguém usa mais, né? Mas lá no interior, eu que sou interiorante, primeiro todo mundo quase usava chapéu, né? Quando chegava na igreja, inclusive, tinha um cabide para o pessoal colocar o chapéu. Enquanto a pessoa ia falar de Deus, ele era imediato, já tirava o chapéu. Em sinônimo de respeito, de reverência, de temor. Mas só isso não basta. A palavra de Deus deixa claro, por essas duas passagens de Cornélio e de eunuco, que a pessoa precisa ter o entendimento da salvação. Uma pessoa que está na igreja, irmão, mas ele não sabe explicar a sua salvação, como ela se deu e por que ela se deu, é perigoso. Pode ser que ele não tenha ainda a salvação. Porque mediante o entendimento da salvação, como ela se dá, a operação se concretiza. A operação salvadora se concretiza. Eu sou salvo, mas como se deu a sua salvação? O que aconteceu? A pessoa, eu tenho Deus no coração. Não. Eu estou te perguntando como aconteceu a sua salvação. Nós não nascemos salvos, nós nascemos sob a ira de Deus. A salvação tem que acontecer no meio do caminho da nossa vida. Como ela se deu na sua vida? Como você pode dizer que foi salvo? Você pode descrever sem entendimento real, verdadeiro, bíblico, não há salvação. Esse etíope, ele lia o profeta Isaías, e ele lia uma passagem messiânica, capítulo 53 de Isaías. Mas ele não estava entendendo nada. Mas eu volto aqui, irmãos, rapidamente ao levantou-se e foi. Quando Deus direciona-nos, é importante que nós nos levantemos
e atendemos ao chamado de Deus, ao propósito de Deus. Filipe não ficou protelando. Não ficou, Senhor, mas lá no sul, mas eu estou aqui, olha, as pessoas estão se convertendo aqui em Samaria. Deixa eu ficar por aqui mesmo. Não. Ele levantou e foi. E quando ele chegou lá, ele deparou com esse etíope. Ele estava numa carruagem. Ele era um homem importante. Ele era o superintendente da rainha da Etiópia, a Candace, que, segundo, não é nome, é um título. Superintendente do tesouro dela. A parte financeira. Um homem importante. E ele estava voltando, e ele lia o profeta Isaías. Mas ele não entendia. Irmãos, essa é uma glória que Deus nos deu. Deus abriu o nosso entendimento para nós entendermos as Sagradas Escrituras. E da mesma forma, nós temos que ter esse desejo ardente, glorioso, amoroso, de explicar para aquelas pessoas que estão querendo entender a palavra de Deus, mas que não entendem ainda. Eles não vão entender sem nós, irmãos. Foi do agrado de Deus e é do agrado de Deus que o entendimento da palavra dele se dê mediante uma explicação feita por um servo seu. Tem que ter a pregação. Pedro pregou no dia de Pentecoste. A palavra de Deus foi anunciada e houve as conversões. Não há conversão sem a pregação, sem o anúncio. O Espírito Santo disse a Felipe: chega-te a este carro. Deus chegou para Deus, o Espírito Santo é Deus, viu, irmãos? Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, a Trindade Santíssima. O Espírito Santo chegou, chega-te a este carro. Este é o homem pela qual eu pedi para você descer até aqui. Isso basta. Bastou para Felipe. Irmãos, eu fico pensando, sabe? Quantas vezes o Espírito Santo nos fez chegar. Eu penso por mim, quando eu estava pensando nessa passagem, eu pensei nisso muito. Quantas pessoas o Espírito Santo me fez chegar até aquelas pessoas? Chega-te, Daniel, até essa pessoa. E eu cheguei. Mas eu não fiz o que Felipe fez. Irmãos, nós não precisamos. O Felipe não precisou que o Espírito Santo chegasse para ele e falasse: Felipe, você chega a esse carro, certo? Chegando lá, você anuncia o evangelho a ele. Anuncia Cristo a ele. Não precisa, nós sabemos da nossa responsabilidade. Será que precisa dizer que o pecador precisa ouvir de Cristo? Nós não precisamos ser alertados quanto a isso. Nós temos a consciência de que todos os homens precisam ouvir do Evangelho, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Seja homem, seja mulher. Todos precisam. Todos. Então não precisa alguém dizer: olha, você precisa falar do Evangelho. Nós estamos careca de saber que precisamos falar do Evangelho. O Felipe entendeu perfeitamente qual era a vontade de Deus quando falou: chega-te a esse carro. Ele era um evangelista.
Antes de qualquer coisa, irmão, o cristão é um evangelista. Antes dele ser um proprietário, antes dele ser um bem-sucedido na carreira profissional, antes dele ser qualquer que seja a condição social, política, sei lá o quê, nós temos que saber, antes de qualquer coisa, eu sou um cristão e como cristão eu sou um evangelista. Quando eu vou tratar dos meus negócios com meus clientes, eu tenho que lembrar que antes dos negócios está a condição espiritual daquela pessoa. Ele não tem essa consciência, mas eu tenho. Eu sei que ele precisa muito mais de Cristo do que reformar a casa dele. Eu estou falando isso porque eu sou um reformador de casa. Isso me cobra, viu, irmãos? Eu fico olhando aqueles meus clientes, né, e ele preocupado com isso, e eu fico vendo as conversações do marido com a mulher, dos filhos e com as... Né? Um homem mundanista, voltado totalmente para essa vida, alheio da necessidade maior dele, que é do evangelho. Mas eu tenho consciência. Aquela passagem, irmãos, de Deus falando com o profeta Ezequiel é estarrecedora. Quando Deus fala, olha, eu te coloquei por atalaia. Meu atalaia. E se você não falar, o homem vai morrer nos seus pecados e eu vou lançá-lo ele no inferno. Em outras palavras, isso aí. Mas eu vou cobrar de você. Eu vou cobrar de você. Porque você era meu atalaia. Qual é a missão do atalaia? O que ele deve fazer? Filipe, irmãos, era um cristão evangelista inteirado, atento e pronto. E é isso que nós devemos ser. Cristão nós já somos, graças a Deus, a maioria. Mas nós devemos ser evangelista. Nós devemos estar inteirados dessa responsabilidade e dessa glória. E nós devemos estar atentos às oportunidades. A atenção, na verdade, irmão, é a mera consequência. A desatenção é também mera consequência. Um homem espiritual, voltado para a necessidade maior do seu próximo, ele vai estar atento às oportunidades para falar do evangelho. Ele vai pegar o gancho. A pessoa vai começar a falar do frio e do calor. E o cristão pega esse gancho, porque o Senhor do frio e do calor é Deus. E ele usa isso e pega esse gancho e vai construindo o raciocínio e a comunicação e o argumento e levar aquela pessoa até Jesus Cristo. Porque ele está atento. Ele sabe de onde ele quer chegar, onde ele precisa chegar. Porque ele sabe aonde aquela pessoa precisa chegar, ao entendimento da salvação. O eunuco estava numa carruagem, irmãos. E é interessante, né? O Felipe, o Espírito Santo falou: chega-te a esse carro. O Felipe estava de pé. E ele correu para chegar até o homem. Esforço. É preciso correr. Irmãos, é o cristão, já notou? É o cristão que corre atrás do ímpio e pecador. Não é o ímpio e pecador que corre até nós. Ele não vai correr até nós.
O pecador perdido não vai vir até nós. É nós que temos a responsabilidade e a obrigação de ir até eles. Jesus disse ide, não é espere. O Felipe correu alcançar a carruagem do eunuco. Quando ele chegou junto à carruagem, ao veículo, né, o carro do eunuco, ele viu que ele lia o profeta Isaías. E ele não perdeu tempo. Veja o gancho, veja o homem atento, veja a pessoa inteirada da sua responsabilidade e da necessidade. Ele já chegou e perguntou: você entende o que você está lendo? Entende tu o que lês? Uma boa pergunta. Essa pergunta exige uma resposta. Era tudo que o Felipe precisava ouvir. Irmãos, e a resposta do eunuco, ela fala muito para nós. O que ele disse? Ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? Ele queria entender, mas por si mesmo ele não era capaz. Porque não é do propósito de Deus que isso aconteça naturalmente. Tem que acontecer da forma como aconteceu aqui. Felipe abriu a sua boca e, começando nessa passagem, lhe anunciou Jesus, e aí sim ele entendeu e creu. Do contrário, ele teria chegado na Etiópia sem entender o evangelho. E, consequentemente, sem salvação. Ele ainda estava atribulado até esse presente momento. Porque ele não entendia. Ele perguntou para Felipe: Felipe, o profeta está falando dele mesmo ou de outro? Me explica. O ímpio precisa de explicação, irmãos, e nós temos a explicação. Ele precisa ser ensinado e nós somos os ensinadores. O ímpio precisa ser ensinado. Foi do propósito de Deus. O Espírito Santo é quem abre o entendimento. O Espírito Santo é quem regenera. Mas o Espírito Santo não fez a obra no eunuco até que o Felipe lhe pregasse o evangelho. O mesmo Espírito que falou para o Felipe: achega-te a esse carro, foi o Espírito que operou a salvação no eunuco, lhe abrindo o entendimento para que ele pudesse crer em Jesus Cristo, na obra redentora do Senhor. Mas ele não o fez até que o Felipe pregou. Isso nos ensina, e muito. E concluindo, irmãos, nós vemos o glorioso resultado. No versículo 36, depois que Felipe lhes anunciou Jesus, começando por aquela passagem onde ele estava lendo, e indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? Bom, isso já chega a alguma conclusão, né, irmão? Chegamos à conclusão que Felipe pregou para ele e pregou até a necessidade do batismo para os salvos, para os convertidos. E o eunuco não queria deixar de cumprir com o mandamento de Jesus Cristo. Irmão, o primeiro passo de obediência para uma pessoa que se converteu a Jesus Cristo
é a obediência ao batismo? É esquisito, no mínimo, aquelas pessoas que dizem que professam fé em Cristo, mas que não pedem o batismo. É o primeiro passo de obediência natural para uma pessoa recém-nascida espiritualmente, convertida a Jesus Cristo, querendo agradá-lo em tudo. E ele, o que é que eu primeiro preciso fazer? Ser batizado. Então eu quero. Eis aí a água, Felipe. O que me impede que eu seja batizado? Você falou da necessidade do batismo como passo de obediência. E o Felipe respondeu: é lícito. Pode ser sim, se creres de todo o coração. E respondendo ele, o eunuco, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Versículo 37. Naquela época, irmão, uma pessoa declarar que Jesus Cristo é o Filho de Deus era a declaração de um convertido. Porque por conta disso, muitas pessoas foram mortas, jogadas na cadeia, porque declarar Jesus Cristo Filho de Deus era declarar que ele era Deus. Isso não era aceito. E ele declarou, respondeu na bucha. Eu fico muito contente, irmãos, quando pessoas que são levadas ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo não têm nenhum problema de levantar a sua mão, ficar de pé e falar: eu creio em Jesus Cristo para a minha salvação. Ele não tem vergonha. É esquisito a mim, pessoas que fazem profissão de fé velada, chama o pastor num cantinho lá: eu acho que eu estou crendo. Eu não estou dizendo que não é verdadeiro. Eu estou dizendo que não é muito do padrão bíblico. A pessoa não pode, pelo contrário. É um prazer, é uma glória ele dizer que agora ele também é um crente em Jesus Cristo. Eu não via, meu irmão, eu estou falando só de um exemplo meu, eu não via a hora de confessar que eu também tinha crido em Jesus Cristo para a minha salvação. E sabe qual foi a reação dos irmãos? Graças a Deus! Amém! Isso foi a glória, irmão. Essa é a glória que nos espera. Ou seja, de a gente anunciar o Evangelho e ver as pessoas confessando Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E nós poder dizer graças a Deus. Porque é pela graça de Deus mesmo que a pessoa é salva. Não foi o poder da pregação, não foi o poder das palavras que saíram da boca, mas é o poder da palavra de Deus. Deus opera pelo poder da sua palavra. É o poder de Deus para a salvação, Romanos 1,16. E imediatamente ele mandou parar o carro e desceram ambos as águas. E Felipe, que tinha autoridade para batizar, viu? Felipe era membro da igreja de Jerusalém. Ele batizou o eunuco pela autoridade daquela igreja, a primeira igreja, a igreja que Jesus Cristo fundou. Ele batizou o eunuco. E a palavra de Deus diz, irmãos, que ele seguiu jubiloso o seu caminho, o eunuco. Depois que Felipe o batizou, Deus o apartou do eunuco. Nunca mais eles se viram, diz a palavra de Deus. Mas a missão foi cumprida. Ela foi completada. Ali estava o homem de Deus com a palavra de Deus. E também estava ali um homem preparado por Deus
para ouvir da sua palavra, para crer nela. A mensagem foi pregada. O eunuco creu, foi batizado. E salvo pela graça de Deus, já aliviado com um entendimento que até então, até pouco tempo, ele não tinha. Ele seguiu para a Etiópia jubiloso. Irmãos, eu fico a pensar, quantos etíopes não foram levados à salvação por meio da pregação deste homem? A Bíblia não narra, ela não seguiu com o eunuco. Mas como nós lemos no começo, é natural do homem de Deus falar da palavra de Deus. Esse homem não guardou isso só para si. Certamente muitos etíopes ouviram da pregação do evangelho por meio da boca dele. Às vezes, irmãos, a gente prega, tem uma pregação de Spurgeon, né? Que ele fala de um pregador que ele era meio frustrado porque ninguém se convertia na pregação dele. E teve uma pessoa que se converteu na pregação desse homem. Eu não vou lembrar dos nomes porque eu sou muito ruim para memorizar nomes. Foi só um. Mas esse homem que se converteu sob a pregação dele se tornou um dos maiores evangelistas. E muitos foram salvos por meio da pregação dele. De maneira que aquele pouco se tornou muito. A gente não sabe dos planos de Deus, irmãos. Deus tem os seus próprios planos. Ele opera à sua maneira. No seu tempo, do seu jeito. Mas uma coisa nós temos certeza. Na salvação, só há um jeito. É pela pregação do evangelho. Porque é o método de Deus. E ele não vai mudar o seu método. Nós temos que orar pela salvação das pessoas. Mas juntamente com a oração, deve ir a pregação, o falar, o anunciar Jesus, conforme o mandamento do Senhor. Perdão. A Bíblia fala que o eunuco seguiu seu caminho jubiloso. Eu fui até no dicionário, porque jubiloso, irmão, júbilo, é mais do que uma mera alegria. É uma alegria, vamos dizer assim, multiplicada, né? É uma alegria ao quadrado, vamos dizer assim, né? Elevada. Jubiloso foi como aquele homem seguiu seu caminho para a Etiópia. Salvo, convertido a Jesus Cristo, entendedor agora da salvação de Deus. Isso não tem preço. Não tem nada mais importante do que isso. A Bíblia fala que há festa no céu por um pecador que se arrepende. Os anjos fazem festa por cada pecador que é levado à salvação por meio de Jesus Cristo. Mas eles não podem pregar. Mas eles esperam, irmãos, que nós cumpramos com nossa responsabilidade. E dentro das nossas limitações, dentro daquela capacidade que Deus distribuiu a cada um de nós, que nós cumpramos com o nosso dever. Eu quero ainda ver muitas pessoas saindo, seja desse lugar ou seja de outro, mas dessa igreja, jubiloso, porque aqui ela encontrou a salvação em Jesus Cristo. Que Deus nos motive, que Deus nos impulsione, irmãos, para essa grande e gloriosa responsabilidade. Amém? Deus abençoe.